Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um programa prático e direto ao assunto, com muito conhecimento para quem é produtor e para quem é técnico também. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai ter um programa um pouco diferente. Vocês vão conseguir estar acompanhando aí, mas é por um bom motivo, eu garanto para vocês. A gente vai estar falando hoje sobre produção de arroz no Goiás. E o meu convidado fala diretamente de lá. Por isso que a gente vai estar num modelo aqui um pouco diferente, ele não vai estar na mesa aqui junto comigo, mas com certeza a conversa vai ser muito válida, muito boa. Mas antes de eu apresentar o meu convidado para vocês, eu preciso falar da Embaá Aviação Agrícola, que é a nossa parceira aqui no podcast. Desde 1996, a Embaá também é parceira do produtor rural de Uruguaiana e região. A gurizada aí, como eu venho dizendo, está muito bem equipada, com avião, com caminhonete nova, fazendo um baita trabalho aqui nos céus da fronteira, e vocês também podem contar com a Embaá. Bueno, para falar um pouco do meu convidado, então, ele é natural do Paraná. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Unopar de Bandeirantes, no Paraná, em 2021, e atua já há 4 anos na região de Flores de Goiás, que é uma região muito bonita. Eu conheço, já tive por 2 vezes lá em Flores, conheci alguns produtores de arroz lá daquela região, e, bueno, ele vem trabalhando lá já há 4 anos, na parte de vendas e assistência técnica aos produtores de arroz lá de Flores, e pela Tchê Produtos Agrícolas, que é uma empresa de Formosa. E hoje está aqui conversando conosco para contar um pouco como é que funciona essa produção de arroz lá no Goiás. Seja muito bem-vindo, Vinícius Marçom. E aí, Xará? Nós dois somos Vinícius. Cara, satisfação estar aqui contigo, né, nesse podcast. Desde o primeiro, aí, tu for ver, eu tô sempre te acompanhando, né? A gente já troca uma ideia tem um tempo, né, no Instagram ali. Compartilhando a ideia, compartilhando o manejo, né? Isso daí é muito bacana, né? É bacana porque a gente consegue, muitas das vezes, até um ajudar o outro, né? A região, eu sei que a região é muito distinta, né? Uma da outra, mas a gente consegue ter esse jogo, né? De ideias, né? E também, de novo, assim, te agradeço ali pela né, oportunidade da gente estar ali trocando essa ideia, né? Tenho certeza que vai ser muito produtiva. Não, com certeza. Eu que te agradeço, Vinícius, como tu bem disseste. A gente vem conversando pelo Instagram, acho que faz mais de 1 ano, né, tchê? E hoje em dia essas ferramentas digitais são muito boas por causa disso. A gente consegue ter acesso a coisas que vocês estão fazendo aí, tá dando certo, e vice-versa. Então, a gente consegue estar inteirado e conectado com todo mundo. Eu te agradeço mais uma vez a tua disponibilidade. A gente estava conversando antes, tá no meio da colheita aí, no meio da pauleira, mas tirou um tempinho aqui pra gente estar conversando. Bueno, Vinícius, para nós iniciar já, de forma prática, como a gente sempre diz, nos conta um pouco, nos contextualiza como é que é a produção de arroz aí no Goiás. O pessoal aqui da região de Flores, né, eles têm 2 épocas de plantio, né? O pessoal, normalmente, eles priorizam, né, as melhores áreas, né, as áreas com melhor fertilidade para o plantio que a gente fala, plantio da seca, né? Porque aqui nessa região que a gente está, né, no nordeste do Goiás, normalmente ali entre meio a final de abril até comecinho de maio ali, a chuva ela cessa, né, ela corta. E ela vai voltar, cara, a chover só lá para setembro. Muitas das vezes tem alguns anos atípicos, começa a chover novamente só ali em outubro, né? Então fica todo esse período assim, a gente fica realmente assim na seca, né? Mas a região ali de Flores, né? Ela é uma região assim muito abundante, né? De água, né? Tem vários rios, né? O Rio Paraná, que é o que a gente chama de Vale do Paraná, né? Que é uma região realmente que é um vale. Tem as 2 chapadas ali em torno, e o vão ali, que a gente fala que é do Paraná, né? Realmente por causa do rio. E esse primeiro plantio, que é assim que normalmente a gente, né, coloca os melhores cultivares que mais performam, melhor adubação, tem um investimento, né, um pouco maior, né, do que no das
questão das águas, porque aqui, igual eu te falei, como é uma região de vão, falando ao pé da letra, tem dias ali que viram uma sauna, né? Uhum. Bate lá 39, 40 graus ali, cara, aí tem que estar preparado, sabe? Umidade relativa quase 100%, tempo todo, 90%, acima de 90% o tempo todo. Sim, quando pega nessa época agora, né? A época agora que é das chuvas, né? Uhum. Agora tá chovendo todo dia pra cá. É direto lá, pra cima de 80% e dando 38, 39 graus, né? Imagina. Então vira uma sauna, né? Isso aí pra nós aqui é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem uma estação chuvosa definida. A gente sabe que o inverno, ele chove menos do que no verão, mas tu tem menos evapotranspiração, então ele é mais úmido. E o nosso verão varia muito, principalmente é influenciado por regime de El Niño e Laninha. Mas mesmo com esses fenômenos, a oscilação ainda é muito grande. E aí para vocês é muito bem definida a estação chuvosa, né? O que faz com que seja completamente diferente. Só para eu entender bem, Vinícius, esse plantio da seca, que é a melhor época, como tu vinha falando, ele começa quando e termina... Tu planta quando e colhe quando? E depois a da chuva também? Igual eu te falei, o pessoal aqui, eles começam ali, né, os preparos de solo, né? Uhum. Os plantios são convencionais, né? A gente começa ali meio a final de fevereiro, vai preparando, né, as áreas que vão ser plantadas primeiro, né? Que vão ser iniciadas ali entre meio a final de maio, né? E serão colhidas, né, ali em torno de outubro, início de novembro, sabe? E após isso, aí vem os plantios das chuvas, né? Plantio das águas. Que daí a gente já consegue, muitas das vezes, utilizar até menos, assim, energia, sabe? Energia para bombeamento de água, a parte ali de saturação de solo, né? Porque aqui o solo de flores, ele é um solo que ele não tem tanto teor de argila como aí no Rio Grande do Sul, né? Ou ali no Paraná, né? Região norte do Paraná que eu era, né? São áreas ali de 50% a 60% de argila. Enquanto que aqui em Flores tem áreas que tem 9% de argila, sabe? E alto teor de silt. Então, essas áreas, elas lacram muito fácil, elas têm um alto banco de plantas daninhas, né? E assim, é bem desafiador. Mas os produtores daqui, cara, eles são bem guerreiros, né? Eu até falo para eles que a gente fala que não é para qualquer um, cara. Primeiro, trabalhar com arroz não é para qualquer um, né? A pessoa que vem de fora, até os assistentes, né? Os próprios representantes das empresas que a gente vende, quando vão rodar comigo, né, lá na região de Flores, eles falam, cara, esse daqui é só pra e é só pra cara que é igual um cara aí fala, né, só pra cunhudo, né? É bem por aí, não. Desse jeito. Aqui na fronteira, falando em fronteira oeste mais especificamente, mas eu acho que boa parte da metade sul do estado é mais ou menos parecido o solo. A gente não tem teor de argila muito grande, não. O nosso solo aqui também é um solo mais arenoso, mas argila é algo em torno aí de 18%, 20% de argila. Matéria orgânica, quase todas as áreas abaixo de 2, aí vai variar aí de 0,8 a 1,8. E bastante silt também. Assim como a gente já conversou sobre isso, né? A gente já falou sobre o problema de silt. Vinícius, deixa eu te perguntar, essas áreas aí, elas são áreas preparadas, como tu vinha dizendo, mas o produtor trabalha mais com taipa, com curva de nível, ou tem mais área de sistematizado? Cara, aqui assim, de uns anos pra cá, o pessoal tá preferindo fazer a parte do sistematizado, sabe? Tem algumas áreas que fica mais complicado, né? Fazer o sistematizado. Até por questão de levante, questão de canal, né? De elevação de canal. Mas o pessoal aqui, digamos assim, que 80% ali mais ou menos das áreas já são sistematizadas. É bastante? Sabe? Sim. Bastante? É bastante. Por pensar, o custo da implantação do sistematizado também, o desembolso inicial pesa um pouquinho. Mas mesmo assim é uma porcentagem grande. Sim. Né, tem alguns produtores aqui que trabalham
é com pré-germinado, né? Que é mais questão ali do pessoal ali de Santa Catarina, né? Que trabalha mais. Mas a maioria deles aqui vieram do Rio Grande do Sul, né? Ali de Restinga Seca, né? Vieram até de Uruguaiana aí também. Então, o pessoal, assim, quando dá certo, eles já fazem o sistema sistematizado já até para melhor aproveitamento, né? Claro. Da água, né? Aqui. Sim. Então, aqui, igual eu te falei, 85% dos produtores já estão no sistematizado já. Sim. É uma bela forma de, como tu bem disse, aproveitar a água, e tu também vai ter menos gasto com o preparo de solo. Tu gasta mais, mas gasta uma vez só, né? Depois sim, é isso que eles preconizam, né? Faz um preparo e assim, quando a gente faz essas colheitas de agora, que nem as colheitas que foram feitas em dezembro, ali em janeiro, teve áreas que foram colhidas nessa época. Como aqui tá muito chuvoso, assim, mesmo que é colhido de esteira, acaba fazendo, né, as valas de pneu, né, de máquina, de bazuca, né? Mas a gente tá, assim, tentando estudar algum outro modo para conseguir, assim, reduzir esses custos, sabe, de preparo de solo, né? Que é um dos, se for ver, hoje é um dos maiores, né? Não, para nós aqui é a mesma coisa também. O produtor está pensando hoje, quando a gente vê o atual cenário de arroz, todo produtor está pensando uma forma de tentar reduzir custo de forma inteligente, né? Que não adianta reduzir custo de qualquer jeito, mas todo mundo está pensando nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Vinícius, nessas áreas de arroz aí de flores, na área do sistematizado ou nas áreas de forma geral, e trabalha também com alguma outra cultura ou essas áreas são destinadas especificamente para o arroz? Entre a soja, por exemplo, ou não? Cara, aqui, assim, igual eu te falei, por questão também da região, questão de fertilidade de solo, assim, a gente ainda não tá, sabe, tão embalado como vocês aí no Rio Grande do Sul no sistema de soja na várzea, né? É um sistema que eu estudo, né, pra gente tentar implantar aqui, né, o sistema de suco camalhão, né? Que aqui eu também creio que daria certo, sabe? Porque assim, aqui água não falta. Aqui é uma região bem abundante, parece hoje, a gente fala, parece uma ilha, sabe? Mas assim, ir trabalhando, sabe, a mente do produtor e mostrando para ele os benefícios, né, de fazer essa rotação, né, de culturas. Porque, igual tu me perguntou, aqui, cara, as áreas de arroz, né, são preparadas, semeadas, colhidas, e após isso é deixado para o zil, né, literalmente. Os produtores que trabalham também com gado, aí eles utilizam ali da resteva, ali, né, da soca para alimentação de gado na época, né, se tu for ver, que tá com menos pastagem, né, que é o final ali da seca ali que eu te falei, né, que termina ali de meio a final de setembro, começo de outubro. Tem produtor que já tá, assim, colhendo, né, os que plantam primeiro, né. Então eles já assim, soltam o gado, né, na resteva. Essa questão da soja é bastante delicada, porque que nem aqui também ainda né? Um dia a gente estava conversando sobre isso no Instagram, e aí eu falei dos materiais que a gente trabalha aqui. Esses materiais, eles não se adaptam na tua região por causa do grau de maturação. A questão de solo edáfica, ela é muito parecida, mas a questão climática é totalmente diferente. Então, o cultivar que aqui na nossa região anda, porque ele é tolerante ao encharcamento, porque ele tem um alto vigor inicial, porque, como a gente fala, aguenta desaforo, pelo GM dele na tua região ele não anda, aí já é um problema. E aí o que vai precisar os obtentores trabalharem em materiais que vão andar na tua região. Provavelmente quem vai olhar com mais carinho isso aí seja uma Embrapa da vida, eu imagino, né? Aqui na região, o pessoal, né, da Embrapa Arroz e Feijão, direto eles estão assim, né, acompanhando as lavouras, acompanham os produtores, né? Quando há lançamentos assim de materiais assim de arroz, tanto para sequeiro, né? Sequeiro a gente fala ou sequeiro ou pivô, né? Sim. Quanto do irrigado. Então, isso daí assim
é ir trabalhando, sabe? É ir testando, Exato. testando modos de como fazer, né? Do que a gente tem que fazer, o que a gente tem que trabalhar, né? Assim, que eu tenho certeza que daqui a uns anos vamos conseguir, né? Fazer essa rotação de cultura. Não, é bem isso aí, Bah, tu vai ver o quão benéfico vai ser quando vocês conseguirem implementar. Tem que ser devagarinho. Vinícius, para nós dar sequência no arroz, deixa eu te perguntar. Quais são os cultivares que vocês trabalham aí nas áreas? Muda muito dos nossos? Muitos são os mesmos cultivares que a gente trabalha aqui. Nos conta um pouco quais os cultivares mais utilizados e os porquês. Cara, assim, eu creio que tem alguns, sim, que até igual eu te falei, né? Grande parte das detentoras de semente a gente puxa daí do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas assim, aqui, vamos pegar assim do material que, pelo que eu pouco sei, é o mais plantado aí do Rio Grande, né? Que é o 24, né? Passa 24 do IRGA. Aqui ele já não é assim, ele já não desponta tanto, sabe? Uhum. Ele é um material assim que a gente já viu que ele é muito produtivo, só que, digamos assim, que ele aqui na região ele sofre um pouco mais, sabe? Ele é menos rústico aqui na nossa região sim. do que vamos pegar de exemplo um 706, né, da Embrapa, que hoje aqui é o mais plantado. Uhum. O mais plantado hoje é o 706. Aqui é o 706, tá? Eles estão, assim, iniciando. Teve, na safra da seca passada, teve mais plantios do 709, né? Que é um convencional. Uhum. Né, até às vezes pra gente dar uma tirada da mão do Pampeira, que muitas das vezes para nós aqui ele é um arrozão, só que tem aquele problema do acamamento, né? Aí não sei se aí para vocês ele acaba acontecendo também, né? Aqui não é tanto, tio. Sabe que aqui não é tanto problema a gente tem bastante problema de acamamento com pampa, mas o pampa eu acho que nem sobe para vocês aí. O pampa é um cultivar de ciclo curto, né? Bem menos produtivo. Aqui teve um pessoal que experimentou, sabe, o pampa, mas ele, assim, ele não performou bem aqui também, já não. É de ciclo curto, aí sobe para aí, o ciclo encurta ainda mais, não dá nem tempo dele expressar potencial. E ele também já é um cultivar de baixo potencial produtivo. E aqui é muito quente, né, Aí, cara, aí que piora mesmo. E assim, na época da seca, um que o pessoal também anda plantando muito é o da OS 902, né? O 902. Sim, 902. Sim. Ele é um ciclo parecido com o ciclo do Pampeira. O 902, o Anderson Vedelago, que é um dos sócios da Uriza, ele esteve aqui conosco, conversamos. E o principal ponto que o Anderson trouxe com relação ao 902 era com relação à resistência ao acamamento. Vinícius, deixa eu te perguntar, a gente estava falando com relação ao 24, lá no Tocantins, eu sei que já quebrou a resistência à Bruzone. Como é que tá ali em Flores? Ele já quebrou também a resistência à Bruzone? Como é que tu tá acompanhando ele aí nas áreas? Cara, assim, aqui o 24, assim, eu não acompanhei tantas áreas dele, porque igual eu te falei anteriormente, o pessoal, assim, não focou, assim, tanto nele, sabe? Mais no 902, 706, né, 704 ali, 709, os mais plantados, sabe? Mas a última ali que eu vi, ele também já quebrou a resistência aqui, sabe? Porque, assim, aqui como não tem, né, rotação de cultura, mesmo que tenha incorporação ali, preparo de solo e tudo, né, o resto cultural da cultura anterior fica ali no sistema, né? Sim. Então aí é onde que a Bruzone morre, né? Claro, é arroz em cima de arroz, né? Sim. Pois é. O principal fator para vocês, então, para definir uma cultivar, só para a gente resumir, eu acho essa conversa vocês levam em consideração a questão de sanidade, resistência a doenças. Mas eu imagino que também produtividade, né? Porque isso aí também vai repercutir em produtividade. Como é que tá andando aí as produtividades dessas cultivares aí para vocês? Vamos falar em sacos por hectare. Então, que nem eu comentei contigo, cara, né? Esses materiais que são mais plantados aqui, o pessoal realmente, eles visam, assim, material que tem bom porte, né? Que perfilha, que tem uma boa resistência ali, né? A Bruzone e a mancha parda, que é, assim, os top 2 ali de doenças que mais tiram produtividade aqui. Tu diria que na tua região aí a mancha parda é quase tão importante quanto a Bruzone? Tá?
Assim, ela não tira tanta produtividade como a Bruzone, né? Só que, cara, aqui ela também, se não é feito ali o manejo ali focado tanto nela quanto na Bruzone, cara, ela lambe lavoura. Dependendo do material, né? Ela lambe lavoura. Sim. Né? E assim, pensando em né, material e produtividade, hoje assim, se a gente for pegar do plantio da área da seca, né? Que a gente fala, os materiais assim, que estão despontando de produtividade, realmente assim, é o 709, Pampeira e o 902, sabe? Aqui em Flores aqui é o top 3 dos materiais assim que o pessoal normalmente vai plantar nesse período entre maio até outubro. E que eles já plantam porque eles já têm confiança, né? Tô vendo o Pampeira ali, material, né? Me corrija assim, mas é material de mais de 5, 6 anos de mercado. Né? E assim, ele é um material que ele entrega boa porcentagem inteiro, né? Tem bom rendimento. E assim, nessa época de plantio, ele tem boa performance, né? Assim como o 902 e o 709. Eu como da parte de assistência e de vendas que eu presto ali na região de Flores, eu prefiro muito mais o 709 do que o 902. Né? Por questão assim também, por questão de sanidade, por questão de rendimento. Aqui pra gente, dependendo da área, o 902 ele dá mais rendimento inteiro. Mas o 706 ele produz mais. O 709, perdão. O 709 ele produz aqui pra gente mais do que o 902. Vamos falar em números, o quanto que é esse... quanto que as lavouras estão dando em média aí de produtividade, só para nós ter uma ideia, para ver se é parecido com o que a gente produz aqui, só para... Parecido é complicado, porque vocês são campeão, né? Não. Mas assim, Vini, cara, a produtividade aqui, que nem eu já comentei contigo, aqui em Flores, os dois plantios da seca e da zaga vão, hoje... O próximo plantio vai dar uma diminuída na área, né? Mas vamos colocar aí 10 mil hectares redondo, né? Assim, subdividido entre 14 a 15 produtores, né? Esses 10 mil hectares. Cara, uma média aqui de Flores vai gerar ali em torno, cara, de saca ali de 50 quilos, ali 145 sacos, 150. Isso aí na época... Vamos pegar nas duas, nas duas plantadas. A média das duas. Sim, na média das duas. Igual eu te falei, tem produtores que na época da seca chegam a produzir 205, 210 sacos. Não, isso aí isso é ótimo. Isso aí, se tu pegar a média do estado do Rio Grande do Sul, não dá isso aí de produtividade, né? Então, pegar a época da seca, que é quando tu diz que é quando vocês são mais produtivos aí, é muito parecido com o que se produz aqui a nível de lavoura. E se pegar a nível de média do Rio Grande do Sul, é até superior. E tem outro ponto também, positivo para vocês têm 2 safras por ano, né? Tem esses 2 momentos para plantar. Então consegue aproveitar melhor as áreas, consegue aproveitar melhor o maquinário, consegue aproveitar melhor a equipe. E vocês têm outro ponto positivo também, que embora seja um pouco menos produtivo na época das chuvas, como tu muito bem já falou, vocês têm um custo menor com irrigação. Porque chovendo todo dia, como de fato chove, daqui a pouco não precisa ligar o levante como a gente aqui, né? E outra também que eu sei aí da região, os levantes de vocês não são muito altos, né? Vocês têm, acho que conseguem botar água na lavoura a um custo relativamente baixo. Sim. Porque, igual eu te falei, a região é como se fosse uma ilha, né, cara? Então, assim, não dá tanta diferença de nível do Rio Paraná, né? Tem outros 2 rios, né? Tem o Macaquinho e o Praim, que a gente fala, que são os rios que abastecem a região. Mas, assim, não precisa ter tanto levante para bombear a água, sabe? Pois é. Porque as lavouras são bem parelhas com eles, sabe? Sim. Não, isso é uma facilidade, tio. Nós temos aqui, tem áreas aqui que chega a dar 36 metros de levante, dividido em 2 levantes, um levante de 20 e um levante de 16. Ou algo assim, sabe? E aí o custo de energia é muito grande. Vocês conseguem produzir com um custo menor que o nosso. E então, essas produtividades aí, embora botar a média da produtividade seja menor, vocês têm outras vantagens também, o que faz com que vocês sejam competitivos.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Vinícius. A gente estava falando ali antes ainda com relação às cultivares, né? E também com relação à sanidade dessas cultivares. O que é o normal para vocês aí de aplicação de fungicida, né, nessas áreas? Eu imagino que vai variar da lavoura da época da seca para a época da chuva, mas em média, assim, quantas de fungicida vocês fazem nas áreas? É igual eu tava te falando, Vini. Assim, na época das secas, cara, normalmente assim, pode parecer loucura, mas a gente entra ali no máximo com 3 aplicações, não passa disso, uma, 2, entendeu? Sim. É no máximo. Né, uma ali no vegetativo, né, uma já ali no emborrachamento ali, o pré-florescimento, e depois uma ali quando tá dobrando o cacho ali, a gente entra com a outra aplicação ali, né, às vezes falando do produto, né, um Bimax ali para deixar com uma qualidade melhor de grãos, né, enfim, com algum foliar também junto. Sim. A gente entra para dar um melhor dia inteiro, né, menos gessado também. Sim. Né, e da época das chuvas, assim, a gente, né, pegar o cenário do custo de produção e da valor da saca hoje, cara, chega a dar dor, sabe, querer oferecer um fungicida desse com prêmio, né? Sim. O cliente, cara, eu te confesso, assim, que, assim, eu acabo largando o meu lado vendedor de lado, né, vendedor de lado, e, cara, penso como produtor, sabe? Porque, assim, igual eu te falei lá no início, cara, não é pra qualquer um, cara, que faz lavoura, cara, não é qualquer um que faz lavoura. A gente tá passando um momento muito delicado no setor, né, Vinícius? E é importante o pessoal saber que esse momento delicado é em todo o Mercosul. Não tem hoje, infelizmente, não tem nenhum produtor praticamente ganhando dinheiro com lavoura de arroz. Tá todo mundo no mesmo barco, né? A dificuldade que a gente tem aqui na fronteira, o pessoal da Zona Sul tem, o pessoal da campanha tem, e aí se a gente for para Goiás tem, eu tenho amigos no Maranhão também tem, no Tocantins, o Paraguai. Sim. Tá todo mundo numa situação... qualquer canto. Tá todo mundo numa situação de... Vinícius, outra coisa que eu queria te perguntar, Tchê, com relação à adubação dessas áreas. Como é que vocês estão trabalhando? Essas áreas aí têm um bom nível de fertilidade? Não tem? Como é que o pessoal tá... É mais ou menos que nem aqui que o pessoal trabalha mais com formulado ou vocês trabalham com MAP, KCL solteiro? Me conta um pouco como é que vocês fazem o manejo da adubação dessas áreas aí. Então, Vini, cara, aqui questão de adubação, que nem como tu falou, da parte de adubação, o pessoal aqui preconiza mais os formulados, sabe? Né, ali um 4,30,10, um 5,25,15, entendeu? Esses são os mais utilizados, sabe? A parte de MAP e KCL ali a lanço, tem alguns produtores que fazem, sabe? Os produtores que, assim, tem logística, né? Digamos, para conseguir fazer, né? Às vezes tem umas áreas com índice de fertilidade melhor, né? Aí eles preferem fazer até mais nitrogênio ali na base, às vezes dá uma puxada ali no MAP ou algum outro nitrogenado, né? Na base. Mas assim, aqui pra gente ainda preconiza ali mais os formulados, sabe? Entendi. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Eu anotei uma fórmula que tu falou, que falaste de 4,30,10. Me chamou a atenção para distribuição. A quantidade de fósforo que vocês colocam em relação ao potássio. 3 vezes mais fósforo do que potássio. Sim. O solo de vocês aí, eu imagino que pela formulação deva ser bastante pobre, então, em fósforo. Porque depois da autocalagem, que as áreas de vocês, eu imagino que assim como as nossas também tenham autocalagem por serem inundadas, mesmo com a autocalagem, tu tem uma baixa disponibilidade de fósforo no solo, é isso? Sim, é aquela questão, como as áreas são muito baixas, né, de argila, e a matéria orgânica, né, se for ver, é zero, quase, né? Então o pessoal, assim, eles preconizam ali colocar ali um formulado que contém ali uma quantidade ali maior de fósforo do que muitas vezes de potássio, porque às vezes o potássio eles fazem essa quantidade ali na linha do plantio, aí depois utilizam ali um 30-020 ali, né, uma ureia cloretada, né? Mas essa questão de adubação é um ponto que eu venho assim batendo forte com
com o pessoal, Uhum. até porque que nem na empresa aqui que eu trabalho, aqui na TI, a gente tem nossos setores, né, da parte de nutrição, da parte de biológico, de tecnologia, né, se for ver, né, o Tecnoti. E assim, os clientes que trabalham com a gente com essas ferramentas, a gente consegue assim até orientar ele melhor, até porque aí a gente vai saber o que realmente ele tem no solo dele, né? Sim. Então a gente consegue orientar ele no que realmente ele precisa colocar. Você tem que colocar ali um octaborato, uma olexita, que aqui, creio que como aí no Rio Grande, digo nas áreas que tem baixa matéria orgânica, né? Aqui o boro é muito deficiente, né? Boro, cobre, zinco, né? Então, são detalhinhos que a gente consegue, né? Através das análises de solo, análise de folha, né? Que a gente consegue, assim, mitigar, né? Se for ver. E tu sabe que no último episódio, e quiser, depois pode voltar lá e dar uma olhada também, a gente fez uma conversa aqui com o pessoal da Giro Agro, que trabalham com essa parte de nutrição, e a gente falou muito sobre boro. E os guris trouxeram aqui uma informação, eles fazem muita análise foliar em área de arroz. E 100% das áreas que foi feito análise foliar tem deficiência de boro. Então, aqui também. Para nós ainda é uma coisa que está começando. Ainda nós estamos ali naquele starter, ainda é um comecinho. O produtor está começando a entender a importância de usar boro na lavoura de arroz, porque na lavoura de soja já é um pouquinho mais... já se tem essa cultura, porque importou, né? Quando se trouxe a soja para cá, já se trouxe com boa parte dos manejos e o produtor de soja já é mais acostumado a usar micro. Mas sabe que boro é uma coisa que estamos começando, Tchê. E interessante que aí também, né, pelo que tu tá falando. Aqui, né, até falo, aqui, cara, um ou dois clientes que vão utilizar se alguma fonte de boro, tanto um boro via solo ou um boro foliar nas áreas de arroz, sabe? E assim, às vezes o pessoal ainda não entende a importância, né, desse micro que tem função de macro, se for ver, né? E assim, isso é um gap ali que todo ano ali a gente tenta mostrar para os clientes, né, mostrar resultado e mostrar para eles qual que é o benefício, né, de se trabalhar com esse micro ali na cultura do arroz, né. Eu não tenho dúvida que entrega, Tito, fazendo um trabalho bem feito, acompanhando, de preferência com amostra, com análise foliar, para tu ter certeza que precisa, para tu não aplicar onde não precisa. Eu tenho certeza que entrega. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, que é um ponto também que eu venho batendo bastante aqui, tentando levantar, com relação a calcário. Por acaso, vocês já chegaram a trabalhar com calcário em alguma dessas áreas de arroz aí? Algum produtor já fez algum teste, alguma coisa nesse sentido ou não? E até aqui não é muito comum, viu? Mas eu pergunto, bem curioso. Não, aqui não é comum, cara. Aqui não é comum, tanto calcário calcítico, né? Qualquer outro calcário aqui não é comum a gente fazer, né? Até é uma coisa que esse dia eu havia comentado com um cliente, né? Da gente pegar uma área, fazer uma análise de solo e ver a quantidade correta que precisa ser feita para a gente produzir tantas toneladas assim de grãos e cara, fazer. Porque pensa comigo, pega daqui um mês, o pessoal vai começar a fazer os preparos de solo. Cara, vai entrar grade, né? Intermediária, enfim. Se fizer ali a aplicação do calcário e depois já entrar incorporando, fazer o processo ali em todo em si, até porque a gente não faz calagem, né? Só para reduzir, se for ver a acidez, tem que aumentar cálcio, magnésio, sim, né? Sim, exato. Não é só para isso que o calcário serve, né? E se a gente for ver nas análises de solo, dos solos que a gente faz a análise em flores, todos eles são deficientes, assim, se for ver de cálcio e magnésio, entendeu? Não, e sem cálcio e magnésio tu não vai conseguir aumentar a tua produção. Sabe que esse ponto do calcário é uma coisa que eu venho batendo bastante em cima,
E é uma bandeira que eu tô levantando aqui desde o primeiro episódio do podcast com o Felipe Celal. A gente falou sobre isso. E eu vejo que das coisas que vão nos ajudar a aumentar a produtividade, que vão nos levar ao próximo nível, uma delas eu acho que é essa parte de fertilidade. E a gente não consegue falar em fertilidade sem falar em correção primeiro. Então eu acho que o calcário... Não tem nem como, né? O calcário vai nos dar um plus, tio, eu tenho certeza disso. Vinícius, e pra gente seguir falando de manejo, como é que é com relação a plantas daninhas, tio? O que vocês têm mais de problema aí? Eu imagino que algumas até são bem parecidas com as nossas, né? Mas como é que é o manejo de planta daninha aí, tio? Pois é, Vini, aqui, se tu for parar pra pensar, cara, é um dos setores do manejo de arroz que, assim, acaba ficando mais salgado, né? Se for ver, porque, assim, são poucos produtos que tem realmente um bom controle, sabe? Tanto ali de pré-emergentes quanto de pós, né? Emergentes. Normalmente o pós-emergente é o que acaba dando uma pesada, sabe? No manejo. Mas, assim, falando de plantas daninhas, cara, aqui o primeiro ponto é a questão das ciperáceas, né? Aqui a gente deve ter em torno, cara, de umas 5 a 6 espécies de ciperáceas. Né? Tem algumas, cara, que nem o fluorpiroxifene tá controlando mais, pra tu ter ideia. Né? Que é o Loint, né? Pode falar a marca comercial à vontade, viu, Tchê? Como isso pois eu mesmo vendo ele, não posso falar. Não, isso aqui é produtor, pode falar a marca comercial à vontade. Sim. Então, aqui pra gente tem uma espécie de ciperácea, cara, que eu já fiz ali 2.200, cara, de Loint, não controlou, cara. Não controlou. Sim. Aqui também, junco, pra nós hoje aqui, junco, as ciperáceas de forma geral, né, é o nosso principal problema também. E aqui outro problema também, cara, é parte ali do capim canevon, né, o capim arroz, cara. O banco de semente, cara, que tem aqui na região de Flores, cara, é absurdo. A gente faz ali um bom preparo de solo, né, dá ali 1, 2 banhos ali pra vir, né, o fluxo de sementeira, a gente faz uma boa dessecação, planta ali só vê na resteva dele, né, porque é o primeiro que sai, ele engole tudo, aquele incho. Fazemos um pós-emergente bacana para controlar ele, e mesmo assim, cara, lá na pré-floração, lá tu abre a entrelinha, ele tá lá no meio da lavoura, tá no meio da... Pô, eu passei na lavoura ontem, cara, e tinha ficado lindo, cara, a lavoura. Foi uma semana da vistoria minha pra outra, cara, ele já tava lá, cara, no meio da lâmina d'água ali de 12 centímetros, ele tava lá. É uma praga, né? Eles são vigorosos e vem ligeiro. Sim, deixa eu te perguntar para pré-emergente o que são os produtos que vocês estão trabalhando mais aí, Vinícius, porque eu sei que tem uma diferença para nós aqui nesse ponto. Pois é. Aqui para nós, cara, assim, os dois mais utilizados, igual eu já te falei, cara, é Gamit ali, Galigan e Goal. Sim. O Galigan ali, ou, né, o Goal, pra gente segurar, né, esse banco de ciperáceas e outras folhas largas, né, que também tá algum problema aqui, mas é menor, sabe? O maior problema mesmo é o alto banco de ciperáceas que a gente tem aqui na região. E assim, por questão ali de porcentagem de argila, a gente às vezes acaba tendo um pouco de medo ali de utilizar ali o Gamit ali, às vezes numa dose mais elevada, né? Que vamos pegar botar o Gamit 500 aí da vida, não o que é microcapsulado, né? Sim. Passar ali de meio litro, 0,6 ali, cara, a lavoura já nasce só neve. Esse que é o problema, cara. Branqueia tudo. Sim, assim, o cliente sabe que ainda vai produzir, só que fica aquele desconforto, né? Aquela famosa aquela fita que desconforta, né? Pra quem trabalha com assistência, né? Aí o produtor te chama, viu? Vem cá, dá uma olhadinha na lavoura aqui. Então, ele já fala, cara, tu quis aumentar 10 ml aí, tá parecendo uma folha de caderno aqui, a lavoura, e agora? Quem vai pagar? Aí tu já se gela, né? Não, é bem assim, é normal. Mas eu te fiz essa pergunta justamente pra gente trazer essa diferença, né? Eu já te falei, no particular a gente já conversou bastante sobre isso. Aqui a gente não fala em fazer lavoura sem Gamit, mas é uma condição diferente. Mas o que eu acho interessante é que aí pra vocês têm o Goal,
que ele é Corteva, se eu não me engano, né? O Goal, sim. Aí o Galligan é da Adamar, né? O Galligan é da Adamar. É o mesmo Oxoflurfen, né? Aham. Com o pessoal da Adamar eu não falei, mas o pessoal vou fazer um apelo aqui pro pessoal da Corteva. Me consiga um pouquinho, tio. Eu queria fazer um teste numa área que eu queria entender. Sim. Por que pra cá não vem? Porque pra vocês aí ele é um bom pré-emergente, funciona bem, né? Ele pega capim e pega junco. A gente já conversou sobre isso e eu queria ter feito um teste esse ano até numa área. Conversei com o pessoal da Corteva, mas não consegui. De repente agora, depois desse podcast aí, nós já estamos fazendo uma propaganda para Corteva bastante aqui. Pois, de repente, cara. Eles me conseguem aí uns 2 litrinhos para nós testar numa área. Sim, cara, pode deixar testemunho. Onde tu fizer ali meio litro, cara, 0,6 por hectare, tu vai ver a diferença, cara, no pós-emergente. Dá muita diferença. Tu sabe que já me falaram, eu acho que muito antigamente, tipo uns 20 anos atrás, eu acho que ele chegou a ser testado aqui. Mas também era uma condição diferente, com outro nível tecnológico, com outras cultivares. E falaram que deu muito fito no arroz. Por isso que ele não veio mais para cá. Não sei se talvez por condição climática, como aqui na fronteira a gente planta em setembro, ainda é um pouco frio, talvez por isso. Mas eu ainda gostaria de testar esse produto, porque hoje em dia tu pensa, 20 anos depois, com outro nível de manejo, outra tecnologia, novas cultivares, talvez seja uma alternativa para a gente estar trabalhando, pelo menos para estar ciclando, né? Mecanismo de ação, para estar ciclando ingrediente ativo nas nossas áreas aqui. Sim. Assim, tu falou, né? Como vocês plantam ali em setembro e tá frio, aqui, assim, se o plantio for feito, né? Plantio da seca ali em maio, aqui tem vezes que em maio, cara, dá uma baixada da temperatura, sabe? Maio ali, junho ou julho. E, assim, já aconteceu de, assim, acabar dando uma travadinha também, só que, assim, é uma fito oculta, se for ver. Sim. Só que a mata competição, cara, é 15 vezes pior, entendeu? Exato. Não, e pra fito tem como tu trabalhar uma ferramenta para mitigar, né? Isso aí também as empresas estão trabalhando, eu já fiz alguns ensaios de tu ter algum produto para tentar mitigar a fito. Então a fito tu consegue resolver, mas a mata competição é mais difícil, né? E outra coisa, igual a gente tava falando, as plantas daninhas que eles seguram na pré-emergência, quando tu for fazer um pós-emergente, cara, é a aplicação mais cara da lavoura. Exato. Né? Trabalhando bem no pré, tu já larga na frente. Deixa eu te perguntar uma coisa que tu comentou antes, e eu anotei aqui pra te perguntar. Tu falaste em banhar a lavoura. Vocês têm que banhar muito a lavoura pra nascer aí? Imagino que na época da seca é o jeito. Sim, aqui na época da seca não tem umidade, cara. É zero umidade mesmo. É zero umidade. A gente vai, né? A gente dá o primeiro banho ali depois do plantio ali. Depende do cliente. Tem cliente que prefere banhar ali depois ali de umas 48 horas de plantado. Tem uns que demoram um pouco mais, sabe? Tem alguns assim que gostam de fazer um preparo de solo, né? Faz um preparo de solo, aí dão um banho para vir no banco de semente até. Eu te falei, né? Das ciperáceas, capim arroz, capim pé de galinha, a própria semente, né? A própria planta do arroz daninho, né? Se for ver. Sim. Ainda mais em áreas que tem problema com arroz vermelho, né? Que aqui, assim, tem algumas áreas com problema, mas, assim, não é tão problema assim, sabe? Sim. Mas tem, entendeu? O pessoal tá se movimentando. E, assim, esse processo de dar esse banho, cara, alivia muito. Mas com lá nos custos, sim. Essa técnica é muito boa, ainda mais se tu tem disponibilidade de água, como é o caso de vocês, né? Que tu não tem falta de água. Tu dá esse primeiro banho aí pra deixar vir em banco de semente, é uma maravilha, tá louco? Depois tu já larga com a lavoura bem mais no limpo, né? Sim. E assim, tem áreas que nem o cliente ele sabe a área que ele tá plantando, ele sabe onde tem mais junco, ele sabe onde tem mais canevon e arroz vermelho, enfim. Então, muitas das vezes o pessoal, o que eles fazem? Eles pegam essas áreas e nessas áreas eles dão um banho. Aí áreas que são áreas novas, né? Áreas que tem menos banco de sementes, aí dependendo assim, o cliente acaba não fazendo, sabe? Sim. Mas grande maioria faz, já é para plantar no limpo. Claro, tá louco, uma baita estratégia. Sim. Vinícius, deixa eu te perguntar agora, a gente saindo um pouco da produção e entrando um pouco mais em números.
Tu falaste rapidamente em 10 mil hectares, eu não sei, essa é mais ou menos a área de produção aí de flores hoje, ou qual que é o tamanho da representatividade da área de flores de arroz hoje? Então, a gente, assim, falando dos clientes, assim, que estão ativos ali todo ano plantando, a gente pode colocar aí, no máximo, cara, 10 mil hectares. Só que, assim, a região, ela tem potencial para plantar mais, sabe? Mas, assim, isso daí vai dar, digamos assim, vai do momento, né? Claro. Se eu tiver com a condição boa, o cliente planta. Agora, se não tiver, realmente ele vai dar uma reduzida ali, 5%, 10% da área. Eu creio que vocês também vão assim, fazer essa prática, né? Se tu pegar os dados do IRGA, aqui o Rio Grande do Sul, como um todo, da safra passada para essa safra que a gente está agora, reduziu em torno de 15% a área plantada. E eu imagino que pro ano que vem é capaz de ter mais uma redução ainda em relação à área desse ano. Aí em Goiás, como é que tu viste? De uma safra para outra, o pessoal reduziu, vem reduzindo, e qual que é a expectativa para o próximo ano? É reduzir um pouco mais ou agora é manter? Assim, pelo que eu venho falando com os clientes, eu creio que assim, não vai chegar a ser 15%, sabe, de redução, né? Mas eu creio que chega nos 10%, tranquilo, de 8% a 10% ali. Se pegar assim, né, igual eu te falei ali, entre 14 e 15 produtores que todo ano ali estão firmes plantando, pode colocar aí 8% ali da área que eles plantam ali, eles vão tirar o pé, né? E é a coisa mais inteligente a ser feito, né? Tu pega ali aqueles 8 a 10%, eu tenho falado bastante isso aqui, aquela tua área mais ensada, a área com menor fertilidade, a área onde tu tem algum problema para conseguir manejar ela de alguma forma, porque geralmente essas áreas são as áreas que roubam a média da produtividade da lavoura. E aí, às vezes é mais negócio tu deixar ela de fora do que tu ficar insistindo. Então eu vejo com bons olhos essa redução, para te ser bem sincero. Eu também, assim, vou te falar, eu até estimulo eles a fazerem, assim, a redução nessas áreas que, assim, que podem ser reduzidas, né? Porque, né, como tu faz teu serviço aí, eu também tenho o meu aqui, né? Claro. E a gente preza pelo sucesso do cliente, né, cara? Exato. Entendeu? Tanto no arroz, na soja, no milho, no feijão, no sorgo, que são as culturas que eu trabalho aqui, né, na minha região. Sim. Todo mundo ali tem que ter sucesso, entendeu? Claro, não, é bem por aí. Vinícius, qual que tu diria que é o nível tecnológico do produtor aí do Goiás hoje? Com relação a maquinário, o plantio ele é feito todo em linha, né? Com plantadeira, todo em linha, ou ainda tem alguma coisa de plantio a lanço, por exemplo? Cara, aqui se tu for ver, as únicas áreas assim que são plantio a lanço são as áreas que o pessoal faz o pré-germinado, né? Tá, perfeito. Mas assim, são bem poucas dessas áreas que eu falei, creio que não dá 5%, né? O restante é todo semeado na linha, assim, semeadeira. Não, maravilha. E o resto dos... Entra muito avião nessas áreas aí? Curiosidade minha mesmo. Tu fala assim das aplicações? Isso. Sim, cara, grande parte são... Mesma coisa que aqui, então. Depois que entrou com água ali, calça de água, e aí só de avião para fazer os manejos. Porque, se for pegar, que nem... aqui, sim, são uns 3 clientes só que tem o Januário, né? O chupa-cabra, que a gente chama, sim. Né? O rodão, né? De rodão de ferro. Sim. E, assim, dependendo de como tá a lavoura, eles preferem fazer aplicação, né? Aérea de avião, de drone, né? Agora que o drone também entrou no mercado aí. Sim. Tem bastante cliente, né? Aderindo, né? Essa prática. Mas 80% aí das aplicações, cara, todas aéreas. Ah, show de bola. Não, é importante saber para entender como é que funciona, né? Sim. Aqui como vocês aí, aqui também tem tem uma aviação agrícola, né? Que presta serviço pros clientes aqui. Sim. Show de bola. Vinícius, deixa eu te perguntar.
A gente já falou um pouco sobre isso com relação a essa crise que a gente vem enfrentando no setor como um todo, né? E como é que o produtor aí do Goiás está enxergando isso? Como é que ele está se preparando para passar por ela? Que nem, por exemplo, assim, ó, essas áreas que nem a gente conversou, essas áreas que são de arroz são exclusivas de arroz. Sim. O produtor, eu imagino, então, ele não tem muita alternativa além de enfrentar essa crise e tocar adiante. Ou o que o produtor está vendo, o que ele está se mexendo... questão de preço, questão de indústria, tem competição, tem para onde vender esse arroz aí, quem é que absorve isso? Me conta um pouco mais dessa parte de cadeia logística do grão mesmo. Então, Vini, que nem eu te falei, agora sim, o pessoal eles estão nas finaleiras, sabe? É uma outra área ali que ainda tem para colher, são bem poucas, cara, não chega a dar, acho que 800 hectares, pelo que eu sei, assim, sabe, são bem poucas. Sim. E assim, os clientes, eles já estão, né, arquitetando como vão fazer, quais são as áreas que vão plantar, quais as áreas que vão reduzir, né? E assim, eu tenho alguns, assim, que, né, a gente sempre tem algum ou outro, assim, que a gente tem mais intimidade, né? Claro, tem mais entrada, né? Isso é normal. A gente vem estudando, sim, modos da gente fazer uma lavoura com um custo, sim, custo-benefício bacana, né? Não é só uma lavoura barata, né? Exato. É fazer uma lavoura economizando o que a gente pode economizar sem tirar produtividade. Perfeito. Né? Igual a gente faz também nas outras áreas de soja, de milho, né? A gente tem que trabalhar assim conforme o cliente pode, né? É que quando a gente vive um momento de crise, a gente aperta ainda mais, né? Tipo, o arroz hoje a gente tá vivendo um momento muito difícil. Então, não é que antes a gente não dava bola, é que agora o nível de preocupação é muito maior. O nível de foco e atenção é muito maior, porque, tipo, agora tem que fazer dar certo a qualquer custo, praticamente, né? Sim. E outra coisa, que nem, como em qualquer setor, o cliente ele tem conta para pagar, ele tem arrendamento, né? Ele tem que pagar ali muitas das vezes o adubo ali numa vista, que se for deixar para pagar lá na frente, acaba inviabilizando, né? O manejo ali. Sim. E assim, é igual eu falo pros clientes, cara, não é reduzir adubo, reduzir fungicida, reduzir população de semente que vai fazer a gente tanto produzir mais quanto economizar, entendeu? Perfeitamente, Cara, assim, detalhe, né? A agricultura digamos assim, é o meio do detalhe, cara, que te faz sair na frente do outro. Exato. Entendeu? Exato. Sabe? Assim, penso eu, creio que tu também compartilha da mesma. Não, tinha uma das coisas que eu mais tento bater aqui, se é para reduzir alguma coisa, eu digo, vamos tentar reduzir o diesel. Mas reduzir também de forma inteligente. Exato. Como? É fazendo um preparo bem feito, é pegando o solo numa condição boa, é evitando retrabalho, porque diesel às vezes a gente gasta bastante com retrabalho. E cada vez que eu tô tendo retrabalho, eu não tenho só o gasto com o diesel, eu tenho o gasto de mão de obra do meu funcionário, que tá ali de novo, fazendo aquele retrabalho, e eu tenho a depreciação da minha máquina agrícola, do meu trator, que tá ali fazendo o mesmo serviço 2 vezes, por exemplo. E daqui a pouco, a hora que eu tiver que dar manutenção nesse trator, eu vou ter que dar manutenção mais rápido do que eu teria se eu tivesse feito bem feito na primeira vez. Então eu acho que ajustando a parte de preparo de solo, já se economiza um monte de dinheiro. E a lavoura agradece também, porque ficando bem feito na primeira, pra lavoura é melhor ainda, né? Sim, que nem aqui a gente testou, né, em umas áreas que haviam sido plantadas na outra safra e foram plantadas ali em novembro de 2025. Eram áreas que estavam assim em pousio e estavam com gado, né, passando a resteira. Daí a gente fez uma superlotação, né, digamos, nessa área para testar. E como ela havia sido colhida na época ali da seca, né, no final ali das chuvas, aí não tinha rastro, sabe? Tanto do chupim ali, da bazuca, das macas, enfim. Então, assim, a gente conseguiu fazer o plantio, digamos assim, o plantio direto. Né? Direto, assim... a área. Isso, direto na palhada do arroz, que era pouca, porque o gado, digamos assim, ele rapou. Sim. A gente só retrabalhou ali, né, as taipas ali,
dos quadros, né, dos patamares. Sim. E refez ali alguma regadeira ali ou outra que acabou tapando ali com o gado socando ali alguma coisa. E assim, teve, digamos assim, teve redução, né, do preparo do solo, veio muito menos plantas daninhas, porque tinha palhada do arroz. Claro. Aí a gente conseguiu fazer uma dessecação melhor, veio menos plantas daninhas no pós-emergente, economizamos no pós-emergente, com produtos que a gente não precisava aplicar, a gente não aplicou, né? E assim, fizemos uma lavoura assim, mais barata, né? Só que assim, eu sei que no cenário aqui de flores, não é 100% das áreas que a gente vai conseguir fazer esse manejo. Perfeito. Entendeu? Por questão de logística, questão de, né, assim, enfim, de preparo de solo ali, que muitas vezes precisa ser feito. Mas eu creio que fazendo um sistema como esse, a gente consegue reduzir bastante o custo. Não, com certeza, é que nem tu falou, tu não vai conseguir fazer em 100% das áreas, mas a área que pode, faz. E aí, num ajuste, num detalhe que tu conseguiu mudar, olha quanto de economia vai gerar. E eu imagino que a produtividade no final deve ter sido produtividade normal, padrão, se não for até um pouco maior. Então tu economizou dinheiro e no final vai colher a mesma coisa. Essa é a economia inteligente que a gente tem que focar, né? Exato, cara. E assim, deu certo, sabe? A gente ainda não colheu. É uma área que ela tá agora no enchimento de grãos, só que assim, semana que vem que eu for lá, eu te mando umas fotos pra tu ver, cara. Ficou uma área bacana, cara. Show de bola, show de bola. Vinícius, e nós partindo pro final da nossa prosa aqui, tem uma pergunta que eu faço sempre aqui, que é a dica de ouro. Tá? E aí eu te pergunto, qual que é a dica de ouro para quem quer produzir mais aí no Goiásão? E qual que é a dica de ouro também pra gente conseguir vencer essa crise, tio? O que tu entende assim que dá pra gente fazer para conseguir conciliar produtividade com sair dessa crise? Bom, Vini, vou começar de trás para frente, assim, falar primeiro da parte ali de sobreviver a essa crise, né? Cara, a gente vai conseguir sobreviver a essa crise, assim, que nem já falamos anteriormente, sabendo no que investir. Sabendo no que investir que dê o retorno que a gente espera, né? Trabalhando correto, trabalhando, né, a parte, se tu for ver a parte de preparo, a parte de pessoas, né? Que é o que muitas das vezes acaba sendo, assim, às vezes falha até da nossa parte, né? Parte de comunicação com o funcionário, comunicação muitas vezes até com o cliente, sabe? Isso daí é uma coisa que, assim, todos nós temos que dar uma mudada de chave, né? E creio que isso vai fazer a gente economizar no que deve ser economizado, né? Esse é o ponto. Perfeito. E assim, cara, a dica de ouro que eu dou tanto pro pessoal aqui de Flores, pessoal da Lagoa da Confusão, Maranhão, né, da Bahia e de vocês também, aí do Rio Grande do Sul, assim, isso é pensamento, digo assim, pensamento meu, mas é focar, cara, em nutrição, cara. A gente vê, assim, que a parte de nutrição, digo assim, tanto de base quanto nutrição foliar, é uma coisa que ela é defasada, falando literalmente assim. Ela é defasada na cultura do arroz. A gente vê, né, pessoal, né, do Instagram aí falando de nutrição de soja para mais de 100, 120 sacas por hectare, de milho aí, né, 200, 250 sacas. E o arroz, né, não tem, digamos assim, não tem nenhum bobo falando, né, como que a gente vai produzir 12, 14, 15 toneladas aí de grãos, né, sem ter uma nutrição equilibrada, né? Sem ter uma análise de solo correta, sem ter uma taxa variável ali, até de ureia, né? Tem como fazer, de cloreto, né? Do próprio adubo, né? Saber aonde investir, né? Saber aonde eu tenho que colocar tal adubo, tal nutrição foliar, tal material, entendeu? A gente saber aonde a gente tem que colocar os materiais que a gente tem na mão, entendeu? Isso, assim, eu penso que é uma dica de ouro, tanto para mim, que também tem que melhorar muito nisso, como os outros pessoal que também tem que às vezes abrir um pouco mais o leque do
do tapa-olho aqui, sabe? Uhum. Tchê, perfeito, perfeito. Assim, ó, eu concordo contigo 100%, Tchê. Saber onde investir, trabalhar com gestão de pessoas e focar na nutrição da lavoura. Tchê, matou a pau. Muito bom. Tchê, Vinícius, te agradeço por essa prosa, por essa conversa aí, Tchê, mais uma vez a tua disponibilidade aí, direto do Goiazão, tá conversando aqui conosco para nos passar informação, a gente entender um pouco mais aí como é que é a produção aí no estado. Te coloco à disposição para quem quiser falar contigo, as tuas redes sociais, a Tia Agrícola, onde é que o pessoal te encontra? Então, Vini, eu que te agradeço, né? Toda essa atenção que você sempre deu pra gente, assim, toda a troca de informação sempre foi muito de bom proveito, né? Uhum. Faz das tuas palavras as minhas, né? Agradeço também aí o pessoal aí, os guri do estúdio, né? Pela paciência, enfim. e assim, tem o Instagram, a tia também tem Instagram, né? É @Tia Agrícola. E o meu é @Vinícius Marçom. Nós estamos por lá, às vezes a gente posta algumas coisas bacanas ali, mas é uma coisa que eu tenho que melhorar, essa parte de postar as coisas, cara. Às vezes a gente faz uns negócios bacanas e acaba não postando por vergonha, por alguma coisa, né? Mas é um negócio bacana esse da gente tá conversando, e tu for ver, quase deve dar uns 3.000 quilômetros, né? Daqui do entorno de Brasília até em Uruguaiana. E, assim, por último, assim, agradecer, né? Vocês pela disponibilidade, e eu fico à disposição, né? Sei pouco de lavoura, só que eu tento cada visita que eu faço lá em Flores, eu tenho certeza que eu aprendo um pouquinho mais, porque os meus professores são meus clientes, né? É isso aí. Assim, o pouco que eu sei hoje foram eles que me ensinaram. É isso aí. Vinícius, eu compartilho tudo que tu falou, assim, porque eu passei pela mesma coisa e o meu pensamento também é esse. O pouco que... Eu não sei muito de lavoura também, mas o pouco que eu sei, hoje eu tô tentando passar. Através do podcast, através do meu Instagram. Então, e eu também tenho vergonha, pode não parecer, mas eu tenho. Só que eu acho que é mais importante a gente quebrar essa vergonha, como tu fizeste hoje, de estar aqui comigo conversando, porque é importante a gente estar levando esse conhecimento adiante, a gente tá trocando ideia, tá falando com outras pessoas. E mais uma vez eu te agradeço. Eu quero aproveitar também, antes de encerrar, para agradecer a gurizada da Giro Agro, que tiveram conosco aqui no último episódio. Me presentearam com essa térmica aqui, ó, deixa eu girar. Gurizada da Giro, com emblema da Agro 93. Além de um baita episódio, ainda me deram um regalo. E para quem chegou até aqui, vocês que estão preocupados em produzir mais, vocês que estão preocupados em aprender, eu já peço então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e já mandem e encaminhem aí para todo mundo que precisa conhecer um pouco mais sobre a cultura do arroz, além fronteiras. E agradeço vocês por terem ficado conosco até aqui. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui, um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu, Vini, abraço.